Bom dia, pessoal. Nós estamos, então, dando início à nossa live com um certo atraso. Infelizmente, o local onde nós tínhamos preparado para realizarmos este evento, nós estamos com problema de energia no edifício, que é o Centro de Taguatinga, aqui no Distrito Federal. Então, a gente teve que improvisar, vir para outro ambiente, e agora a gente vai começar. Estamos aí com 42 minutos, 45 minutos de atraso, mas eu quero também dizer a todos vocês que estão aqui nos acompanhando que essa live ela está sendo gravada e depois será disponibilizada no nosso canal no YouTube, tá? Para quem não me conhece ainda, eu sou o Ricardo Leal. Nós estamos agora dando início à jornada pela educação para o trânsito e transporte. Então, a gente vai falar um pouco sobre que proposta é essa, qual é a ideia que a gente busca implementar, fazer essa articulação. Quero falar um pouco sobre a minha relação com a área de educação para o trânsito e por que nasce esse projeto, tá? Então, pessoal, eu trabalho já há mais ou menos 19 anos na área de educação para o trânsito. Minha história começou, como muitos possivelmente, pela área da fiscalização. Eu também sou policial militar aqui do Distrito Federal, já há 20 anos. E quando eu comecei na polícia, uma área que me chamou muita atenção, já na verdade, na minha formação, foi a área de fiscalização de trânsito. Então, comecei a trabalhar com a fiscalização e, durante esse meu trabalho, eu fui identificando alguns fatores importantes, né? Primeiro deles, no Brasil nós temos muito essa ideia de que o comportamento ele vai mudar quando nós tivermos a presença da fiscalização. Só que o tempo foi passando, eu fui amadurecendo o meu olhar profissional e fui percebendo que nós não conseguimos ter uma fiscalização de trânsito em todos os locais. Se continuarmos pensando dessa maneira, nós vamos ter que ter um agente de trânsito para cada cidadão habilitado. E aí, nessa oportunidade também, eu comecei o meu curso de pedagogia, sou formado em pedagogia pela UNB, Universidade de Brasília, e quando eu comecei a minha formação, eu comecei a entrar nesse mundo das teorias educacionais, do processo de aprendizagem, e a gente vai entendendo a diferença entre o ensino formal e o ensino informal. Então, para a gente poder falar sobre esse projeto, que é a Jornada de Educação para o Trânsito, a criação da Unimob, nós precisamos falar um pouco sobre isso. Porque o que nos motivou a chegar a esse momento de hoje, né, dessa articulação, dessa jornada para a criação da Unimob, foi exatamente as experiências que nós fomos vivenciando. E ao longo desse período também eu fui compondo uma equipe de profissionais que trabalham com a área de educação para o trânsito. Essa equipe hoje é parte da minha equipe que trabalha comigo na Escola de Educação de Trânsito, que é o IGETRAN. Então, nós formamos profissionais para o trânsito aqui no Distrito Federal desde 2014, nós somos credenciados pelo DETRAN. E quando, então, essa equipe a gente vai se consolidando, a gente vai percebendo o quanto nós precisamos ainda amadurecer e crescer para a área de educação para o trânsito. Mas voltando à minha experiência enquanto policial. Eu tenho 20 anos de polícia, conforme eu disse a vocês, e tenho 47 atendimentos de vítimas fatais. Eu gosto sempre de relatar isso para que a gente possa entender a importância da educação para o trânsito. Ou seja, eu consigo, então, hoje, realizar uma estatística dizendo a vocês quantas vítimas fatais eu atendi, né? E mais ou menos o 18º acidente para cá foi quando começou a ficar mais interessante, porque eu já estava cursando o curso de pedagogia e comecei a me aproximar também um pouco mais das teorias da área da psicologia. Então, estudando um pouco mais o fator comportamental no trânsito. E quando eu começo a estudar isso, eu começo a trazer para a área de trânsito, né? E começo a perceber o seguinte, nós tínhamos lá um trabalho de fiscalização, um resultado estatístico, um resultado numérico disso, mas eu entrava para fazer o meu plantão policial e mesmo assim, muitas vezes, ainda tinha um acidente fatal na minha área de atuação. Muitas vezes eu tinha um acidente com a vítima com uma lesão grave. Então, isso começou a me incomodar. E aí nós começamos, juntamente com essa equipe que trabalha comigo, vocês vão conhecendo essa equipe ao longo do processo, nós começamos a estudar um pouco o fator que causa o acidente e comparar isso com a mídia, né? E começar a observar que a mídia também não tem especialista em trânsito para fazer os comentários quando a notícia aparece. Então, por várias vezes nós vemos aí o acidente de trânsito nas capas de jornais, né? Nos sites, a gente observa que os comentários, às vezes, eles são comentários bem genéricos, e a gente não aproveita aquela oportunidade para poder educar. Pois bem, quando a gente fala sobre as estatísticas, então, nós vamos ver muitas vezes apontando que o principal fator causador do acidente naquele período foi o álcool, foi o excesso de velocidade.
E aí eu quero chamar a atenção de vocês para algo muito importante. Nós vamos começar a colocar em xeque, a falar mais sobre isso. Toda vez que eu falar de educação, eu preciso entender que existe a educação informal e a educação formal. Esse talvez seja um dos pilares do nosso trabalho aqui, a partir dessa jornada pela educação para o trânsito e transporte. Pois perceba, nós temos aí um grande problema. Por quê? Como essa pessoa chegou aos 18 anos sem ter acesso à educação para o trânsito? Ou que educação ela teve? Aí pense comigo, vamos fazer aqui uma rápida enquete. Foi um dos trabalhos que nós fizemos para chegar onde nós estamos hoje. Tá? Então, pergunto a vocês. Vamos refletir, fazer uma reflexão. Quem tem criança em casa, seja filho, neto, sobrinho, afilhado, eu quero que vocês agora façam uma avaliação. Eu sei que grande parte do nosso público aqui são pessoas que trabalham na área de educação de trânsito, então entende segurança, às vezes não vai entender, não vai praticar o que eu estou dizendo aqui agora, mas eu queria que a gente refletisse também no nosso âmbito familiar. Tá? Então, pense comigo o seguinte. É comum um cidadão de bem, um pai de família, pegar o seu veículo, fazendo uma viagem com a sua família, chegar com o seu veículo a 140 km por hora? Pois bem, foi exatamente essa a resposta que nós encontramos em grande parte das pessoas que nós pesquisamos naquele momento. Sim, muitas pessoas de bem, pai de família, pessoas educadas, pessoas com formação superior, ou não, né, porque a gente não mede a questão de segurança do trânsito por escolaridade, é uma variável que pode interferir ou não, depende do local, mas muitas pessoas de bem, trabalhadoras, quando a gente vai fazer essa enquete, elas declaram: poxa, professor, realmente eu já fiz isso. Também pergunto, já puderam perceber no âmbito familiar, ou de repente até mesmo você que está me ouvindo agora, de estar com essa criança dentro do veículo, o celular toca, você pega, atende o celular ou responde uma mensagem? É uma infração, é algo errado. Imagine você viajando com a sua família, você atrás de uma carreta, 30 metros, a 40 km por hora. Aí você olha aquela pista e olha, poxa, mas por que a faixa aqui é contínua, né? O engenheiro não deve ter vindo aqui até o local. Mas então você vai e resolve fazer a ultrapassagem ali. E a criança está no banco de trás do veículo. Então, pessoal, o que me trouxe da fiscalização para a educação foi exatamente essa percepção. Então, hoje, quando alguém me pergunta, professor, o que mais mata no trânsito? Eu sempre respondo com toda tranquilidade. Quem mais mata no trânsito é a família. Por que a família? Porque nós percebemos o seguinte, que esse jovem, essa criança, quando se torna jovem, quando vai assumir a condução de um veículo, as decisões que ela vai tomar vai ser muitas vezes pautada nessa educação que ela teve em casa, essa educação informal. Porque um pai não prepara um currículo, não prepara uma apostila, não prepara uma sala de aula, não prepara um horário para dar uma aula para o filho, para falar, olha, aqui você vai exceder a velocidade, aqui você vai ultrapassar sob faixa contínua. Não faz isso. Mas ele vai fazer isso de maneira informal. Então, é com base nisso que eu quero que vocês percebam. Quando eu vejo algumas pessoas se apropriando da nossa área, que é a educação de trânsito, dizendo que um pai pode tranquilamente formar um filho, prepará-lo para a prova do Detran, um namorado, uma namorada, nós estamos falando que vai acontecer um ensino informal. E se eu falo que vai acontecer um ensino informal, eu preciso observar qual é a cultura que nós temos. E é essa cultura, pessoal. Nós que somos cidadãos de bens, muitas vezes nós estamos aí excedendo a velocidade com os nossos filhos dentro do veículo, atendendo um celular, conduzindo com essa criança sem o cinto de segurança até uma padaria, até uma farmácia, ou quando a gente vai até o interior, e ali nós estamos deixando um gatilho de permissividade. Então, eu costumo dizer que os 2 momentos mais difíceis que eu vivi na polícia, os meus 20 anos, já tive diversas experiências, dessas que vocês acostumam acompanhar pela mídia, de policial, troca tiro, colega que é morto em serviço, tudo que vocês imaginarem. Nesses 20 anos eu vivenciei. Mas uma coisa que para mim foi muito marcante, e hoje eu tenho o poder de mexer nisso, de mudar essa realidade, enquanto policial do Batalhão de Policiamento Rodoviário do Distrito Federal, ter que ligar para uma família 3, 4 horas da manhã e perguntar a essa família se eles
conheciam o condutor que estava no veículo, placa tal, cor tal. E aí, quando eu dizia isso, eu primeiro me identificava como policial, porque ligando a essa hora da manhã, se eu não me identifico, as pessoas não vão atender a ligação. Mas, ao me identificar, eu já ouvia uma respiração mais ofegante. Muitas vezes, a pessoa que atendia já passava o telefone para outra, porque quando eu me identificava como policial e dizia a pessoa, você conhece o condutor do veículo tal, 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 a pessoa, então, lembrava do filho ou da filha que tinha saído de casa intacto, e quando a polícia liga, pessoal, e pergunta se conhece o condutor do veículo placa tal, o que essa pessoa vai pensar é que aconteceu o pior, tá? Então, esse era um momento dramático. E o segundo momento que, para mim, foi muito marcante foi ver essa família chegando ao local do acidente. Muitas vezes se deparar ali com o corpo do filho ou da filha estendido no asfalto ou lá na faixa de domínio, coberto por um lençol, o óbito já constatado pelo bombeiro, e essa pessoa, então, você percebe o sentimento de impotência daquela mãe e daquele pai. E é isso que me fez vir para a educação para o trânsito. É isso que me fez mudar o meu olhar, não acreditar mais naquele ditado que diz que para mudar o comportamento nós precisamos criar punições mais severas, e o comportamento só muda se doer no bolso. Então, para mim, isso se tornou a minha bandeira de vida, enquanto pedagogo, enquanto policial, enquanto especialista na área de trânsito, e toda essa equipe que está comigo, desenvolvendo esse trabalho já há algum tempo, também congrega da mesma ideia, tá? Então, é um pouco de mim, um pouco do que está por trás desse projeto, Unimob, nossa jornada pela educação para o trânsito, transporte. Então, jornada por quê? Porque é um caminho, e a gente vai se deparando com as adversidades e nós não podemos desanimar. Hoje, quando nós chegamos, estava tudo pronto para essa live começar a acontecer às 10 horas da manhã, conforme nós combinamos. De repente, por força alheia à nossa vontade, um pico de energia, outro pico de energia, e não tem estabilidade, a internet não funciona. Daí nós tivemos que adiar o horário. Eu sei que muitas pessoas, ao ver essa mudança de horário, às vezes, está vendo, né, já não está acontecendo como deveria. Mas eu quero dizer a vocês, nós estamos começando esse trabalho, e para quem me conhece sabe muito bem disso. O que eu começo, eu não paro mais. É só para frente, é só agregar, é só melhorar a cada dia. Então, eu conto com cada um de vocês para o que a gente vai fazer aqui agora. Começar esse trabalho a partir de hoje é o nosso pontapé inicial, né? O nosso marco. Já fiz aí um vídeo muito rápido, mas vamos começar agora. E aqueles que tiverem paciência, que estiverem dispostos a caminharem conosco, não tenham dúvida, nós vamos colher os frutos esperados, que é valorizar a educação para o trânsito. Tá, pessoal? Então, quero, para a gente começar esse bate-papo, contextualizar um pouco. Nosso projeto é criar uma Associação Nacional de Educadores de Trânsito. Mas não só educador e instrutor, mas que concepção é essa de educador? Eu quero hoje falar sobre essa concepção com vocês, tá? Conforme eu disse, esse vídeo vai ficar gravado, essa live vai ficar gravada para a gente poder ir compartilhando isso, trazendo mais pessoas, porque quanto mais pessoas entenderem a nossa ideia, ouvir essa mensagem, mais pessoas entenderão a importância do trânsito. Eu quero que vocês pensem muito sobre isso, porque nós estamos lidando com algo que todo mundo vai utilizar e todo mundo precisa. Eu digo sempre, eu posso escolher ir à escola ou não, eu posso escolher ir à igreja ou não, mas eu não posso escolher participar do trânsito ou não, tá? Então, não importa, eu posso até dizer, não, eu nunca vou conduzir um automóvel, mas eu não vou deixar de ser passageiro desse automóvel. Eu não vou deixar de ser pedestre, eu não vou deixar de ser ciclista. Então, quando eu falo sobre educação para o trânsito, nós precisamos levar tudo isso em conta. É a nossa necessidade básica de locomoção, tá? Então, quero dizer para você que está do outro lado nos ouvindo, que é profissional do trânsito, profissional do transporte, a sua importância para a sociedade. E é com base nisso que nós vamos trabalhar. Pois bem, quando eu falo sobre trânsito, nós temos, então, um marco regulatório, que é o nosso CTB, o Código de Trânsito Brasileiro, que já vai nos dizer que trânsito é a utilização das vias por pessoas, veículos e animais. Podem estar isolados ou em grupo, conduzidos ou não. Podem estar circulando, parados, estacionados, operando carga e descarga. Perceba que toda vez que eu tenho uma via, nós temos, então, essa complexidade. As pessoas vão utilizar essa via, tá? E se a gente para observar isso, eu também quero que vocês comecem a perceber o quanto a nossa ideia está limitada, quando fala de educação para o trânsito, ao CFC, a formar condutor de veículo. Vamos pensar, essa criança precisa de educação para o trânsito? Esse ciclista,
Essa senhora que vai conduzindo o seu bebê, todos precisam de educação para o trânsito. Nossa ideia está cartesiana, ela está reduzida. Então, nós precisamos começar a olhar o que nós temos de marco regulatório. Então, o educador de trânsito atua em todos esses espaços, em todas essas faixas etárias das vidas das pessoas. Tá? Baseado nisso, então, pessoal, o próprio capítulo 6 do CTB vai nos dizer sobre a educação para o trânsito, que ela é um direito de todas as pessoas, não só de quem vai tirar a habilitação. O pedestre tem direito à educação, o ciclista, o passageiro, o cidadão, o residente de um bairro. Então, todos têm o direito de ter educação para o trânsito. E é dever de quem? Prioritariamente dos componentes do Sistema Nacional de Trânsito. E como o Sistema Nacional de Trânsito promove isso? O sistema é um órgão, um aparelho. Ele vai precisar dos profissionais. E nós somos os profissionais. Aí eu tenho o profissional do CFC, o instrutor teórico, o instrutor prático, nós temos tínhamos o instrutor de simulador, nós temos os instrutores das IETs, nós temos o policial da área de trânsito, que faz o teatro, nós temos o pessoal que trabalha com a parte dos teatros nos órgãos de trânsito, as cidades vivenciais de trânsito, então todos nós somos educadores. Quando vem a proposta Unimob, União Nacional de Educação e Mobilidade, o nosso objetivo é congregar os educadores e todos os segmentos que lidam com a mobilidade. Professor, o senhor, quando nos visitou, o senhor falou também sobre a Unimob fazer o papel que hoje faz a Abrapsit, que é a Associação Brasileira de Psicologia, que hoje faz a Abramed, que é a Associação Brasileira de Medicina de Tráfego. Perfeito. Só que a nossa área de educação, a nossa área de mobilidade, ela é muito ampla. E aí eu preciso, então, falar sobre isso, porque educação e comportamento andam juntos. Para eu falar de mudança de comportamento, eu preciso falar sobre educação. E não se esqueçam nunca dos dois conceitos. Nós temos educação formal e educação informal. Nós que somos educadores, que estamos em sala de aula, que estamos à frente de um programa educacional, nós somos educadores formais. Nós temos um currículo, nós cumprimos uma legislação, e por isso nós precisamos contextualizar isso daqui para que a gente possa desenvolver esse projeto. Então, cada órgão de trânsito vai ter que ter, no mínimo, a sua coordenação de educação para o trânsito. E nós precisamos dialogar com essa coordenação, coisa que hoje, por exemplo, a gente não tem. O instrutor de trânsito, o instrutor da IET, nós não estamos dialogando com essa coordenação, com essa diretoria de trânsito, nós não fazemos parte do planejamento das políticas públicas. Então, a Unimob ela vem com esse objetivo, falar sobre as políticas públicas e falar também sobre essa parte legal da Constituição das normas, do regramento, do marco regulatório que trata sobre a educação para o trânsito. Para isso, pessoal, nós vamos, então, lembrar de alguns pontos que são muito importantes. Primeiro, que a nossa educação regular, nosso ensino formal, ele está organizado com base na Lei 9394 de 96. Tá? Então, nós, como educadores de trânsito, eu costumo dizer, eu fico preocupado quando eu vejo um educador formado, um instrutor, né, um diretor-geral, um diretor de ensino, um representante de instituição de educação, falando ainda, fazendo referência a primeiro grau, segundo grau. Essa nomenclatura já não existe mais desde 96. Então, a Lei 9394 é a nossa lei de diretriz e base da educação. Como é que está organizada a educação hoje? Hoje nós temos a educação infantil, então ela está organizada assim, de 0 a 3 anos nós temos a creche, 4 e 5 anos nós temos a pré-escola, nós temos a educação fundamental, tem o Fundamental 1, nós temos o Fundamental 2, e aqui nós temos, então, no Fundamental 1 vai de 1º a 5º ano, acabou 5ª série, 4ª série, assim era na nossa época. Hoje não mais. Nós temos, então, do 6º ao 9º ano, o ensino fundamental agora está com 9 anos. Então, quando eu falar de educação para o trânsito, eu preciso lembrar o seguinte, que a educação para o trânsito, de acordo com o próprio CTB, ela é um direito de todos, e ela deve acontecer desde a educação infantil. Está lá no capítulo 6 do CTB. Tá? Nós temos o ensino médio, que era um antigo 2º grau, então, fundamental era o 1º grau, ensino médio era o 2º grau, isso acabou desde 96. Tá, pessoal? Então, quando a gente fala sobre isso, nós vamos observar que a estrutura é diferente. Nós temos o ensino superior que tem a graduação, que tem a pós-graduação. Nós temos aí o curso tecnólogo, que muitos conhecem, a licenciatura, o bacharelado. A pós-graduação, nós temos o lato sensu, que é o que nós chamamos de especialização, a stricto sensu, que é o mestrado e doutorado. Por que eu estou apresentando essa estrutura resumida? Porque se nós vamos falar sobre educação para o trânsito,
nós precisamos conhecer o marco regulatório, nós precisamos conhecer os conceitos básicos. Porque, há um tempo atrás, eu estava em Anápolis participando do encontro dos órgãos municipais de trânsito do Goiás. E lá eu tive a oportunidade de apresentar um painel e disse que o meu sonho ainda era ver a autoescola, o CFC, formando ciclistas, formando pedestres. E aí muita gente olhou e falou, nossa, mas eu acho que é muito utopia, né? E aí, logo em seguida, nós tivemos, para quem participou dessa discussão, que o nosso objetivo aqui foi trazer profissionais de toda a área da mobilidade, que nós passamos aí um bom período no Congresso discutindo sobre micromodais. Neste momento, eu estou em Águas Claras, uma cidade aqui do Distrito Federal. Águas Claras foi foco dessa discussão, apareceu por muitas vezes nas audiências públicas, porque aqui nós tivemos diversas empresas que investiram em bicicletas, em patinetes, para trabalhar o micromodal. Nós temos aqui um alto índice de uso do metrô. Então, as pessoas chegavam na estação do metrô para chegar até as suas residências, essas pessoas pegavam a bicicleta, pegavam um patinete. E aí a discussão sobre como utilizar esse micromodal. Onde estacioná-lo? Quais seriam as regras? Transitar pela faixa da direita, transitar sobre o passeio, onde deveriam transitar? A discussão estava acontecendo no Congresso Nacional. E toda vez que eu falo dessa discussão acontecendo a nível de Congresso Nacional, eu sei que virão deliberações, normatizações, e nós precisamos ensinar a população a agir com base nessas normas. E aí, então, eu comecei a lembrar daquele encontro de órgãos municipais de trânsito que aconteceu em Anápolis, e eu falei, olha, está acontecendo. As mudanças estão muito rápidas. Para quem é um pouco mais antigo aí de CFC, antigamente a gente chamava autoescola. Até janeiro de 97, era só autoescola. Porque não tinha previsão de uma parte teórica. A pessoa se preparava, ia lá, fazia a parte prática, fazia a prova. De 97 para cá, agora, então, nós temos o CFC, o Centro de Formação de Condutores, que trouxe a ideia de uma instituição muito parecida com o que nós temos hoje na educação básica. Eu tenho que ter um diretor-geral que vai cuidar da parte administrativa, um diretor de ensino que seria o coordenador pedagógico. A gente vai observar as IETs da mesma forma, que são as instituições que formam profissionais. Então, a gente vai percebendo que o ensino ele vai se estruturando. E qual é o nosso parâmetro, o nosso referencial? A educação básica. É isso aqui, Lei 9394/96. Aqui eu fiz uma síntese, uma estrutura para que vocês pudessem entender, a gente contextualizar bem. Tá? E aqui está o artigo 76 do CTB, pessoal, que diz que a educação para o trânsito será promovida na pré-escola e nas escolas de primeiro, segundo e terceiro grau, por meio de planejamento e ações coordenadas entre órgão e entidade do Sistema Nacional de Trânsito e de educação da União, dos estados, do Distrito Federal, dos municípios, nas respectivas áreas de atuação. Pois bem, aqui, inclusive, nós já percebemos uma incoerência e é mais um motivo da gente construir, criar a Unimob. O CTB, todos sabem que ele é de 97. A lei que falou, regulamentou a educação no Brasil é de 96. Então, nós tínhamos um projeto tramitando no Congresso que deu origem ao CTB, mas a nomenclatura ainda vem desatualizada. Ele faz referência a primeiro, segundo e terceiro grau. Por que isso acontece, pessoal? Porque nós não temos profissionais de educação para o trânsito envolvidos no processo legislativo, na tomada de decisões, decidem por nós, pensam por nós, e nós estamos tão somente como elemento de execução aqui na ponta. Porque muitas vezes a gente não consegue articular, fazer uma entidade representativa. Nós não temos representante na Câmara Temática, nós não temos representantes no CETRANS, nós não temos representantes no CONTRANDIF, porque nós não queremos nos juntar. Todas as vezes que a gente vai falar sobre isso, muitas vezes o que aparece, a fala que vem é não, isso aí não vai dar nada, nunca vai mudar. Nós agora começamos esse trabalho, essa jornada. E precisamos dar continuidade a isso. Seja com 100, com 20, com 10, com 20 mil, com 40 mil. Quantos mil instrutores nós não temos no Brasil? Quantos mil transportadores escolares nós não temos no Brasil? Quantos ciclistas, quantos pedestres
que não estão satisfeitos com a realidade da mobilidade no Brasil. Nós precisamos estar juntos. Para a finalidade prevista nesse artigo, o Ministério da Educação, Desporto, mediante proposta do CONTRAN e do Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras, diretamente ou mediante convênio, promoverá. Então, vamos lá. Primeiramente, adoção em todos os níveis de ensino de um currículo interdisciplinar. O que é esse currículo interdisciplinar? É um conteúdo, eu vou passar com o conteúdo de trânsito pelas diversas disciplinas. Então, eu passo pela disciplina de física, matemática, português, geografia, redação, com conteúdo programático sobre segurança no trânsito. Nós não temos isso. Vamos pensar aqui agora o seguinte. Quanto nós já temos sobre a parte de fiscalização? Quanto investimento do Estado na fiscalização? Cadê o investimento na área de educação, pessoal? Nosso capítulo 6 do Código ele é um capítulo adormecido. Pouco se faz, pouco olha para ele, pouco a gente vê de articulação política, pouco a gente vê parlamentares levando isso para uma pauta, para um discurso, não existe. E agora, algumas aberrações, como alguns parlamentares que dizem que o CFC não é necessário, o instrutor de trânsito não é necessário, que qualquer pessoa pode formar outra. Nosso presidente da República, em uma fala, ele diz que aprendeu a dirigir com 10 anos na roça, dirigindo um trator. Então, nós precisamos nos posicionarmos de maneira técnica. Tá? Nós temos um hábito no Brasil de ver as manifestações, fechar vias, aglomerações de veículos, ir para a frente do Congresso. E eu pergunto, quem está lá dentro com a postura técnica, com olhar técnico, isento, sem pensamento eleitoreiro, participando das discussões, apresentando um painel em uma audiência pública, fazendo uma argumentação técnica? Esse vai ser um dos objetivos da Unimog. Quando nós lançamos essa ideia, começou a rolar pelos grupos, muita gente falou, professor, você está se lançando candidato? Eu falei, não estou me lançando candidato a pleito eleitoral nenhum. Nós estamos aqui constituindo uma entidade representativa. Mas aí já existe o sindicato? Eu falei, também não é essa a ideia, eu não sou concorrente de sindicato. O sindicato tem a demanda dele, tem o objetivo dele, que inclusive é constitucional. Nosso foco é acadêmico, nosso foco é política pública. Então, eu preciso muito da ajuda de vocês para que essa ideia ela possa se replicar. O que mais? Também diz aquele artigo, no inciso 2, que a adoção de conteúdos relativos à educação para o trânsito nas escolas de formação para magistério e treinamento de professores e multiplicadores. Pois bem, falei para vocês no início da apresentação que eu sou pedagogo de formação. Eu nunca tive acesso a um conteúdo de educação para o trânsito. Eu estudei em uma universidade federal. Tá? Inclusive, vivenciei uma experiência que, para mim, foi muito interessante. Eu procurei uma das pessoas que estava à frente, um dos docentes que estavam à frente de alguns projetos, para poder falar para eles sobre a importância de termos, porque eu já era policial, já era instrutor de trânsito, já dava aula no curso de instrutor de trânsito, a gente montar um projeto de extensão sobre educação para o trânsito. Ele, então, me tratou de maneira muito superficial, não deu muita atenção para aquilo. E como instrutor, como servidor público no DF, eu também sou examinador de trânsito. Chego em determinada vez no DETRAN, para poder ministrar, inclusive, aula no curso de reciclagem de condutores infratores. E, por coincidência do destino, quem eu encontro lá? O referido. Aí eu fiquei refletindo comigo, né? Eu falei, poxa, como o destino faz as coisas? Como ele nos dá a resposta? Às vezes, as pessoas não querem nos ajudar, mas Deus está nos dando a resposta das coisas, da importância do que você está fazendo. Quando você acorda de madrugada, vai para a banca, quando você faz o transporte de alguém, chega lá, fica esperando essa pessoa dentro do ônibus. Transportador escolar, pessoal. No DF, o transportador escolar não faz parte da comunidade escolar. O pai pode votar, o professor pode votar, o transportador não pode. Muitas escolas, o transportador não pode acessar a estrutura da escola para utilizar um banheiro, mas ele fica lá no ônibus, esperando as crianças saírem para levar para casa. Aí eu fui questionar em uma reunião que a gente teve sobre isso, a pessoa virou para mim e disse, mas
É porque a escola não confia em ter um adulto ali utilizando as instalações, a gente não sabe. Eu falei, interessante. O pai entrega a filha, o filho dele, a esse transportador. 5 horas da manhã em casa, recebe 18 horas em casa, confia na idoneidade desse profissional. O que está acontecendo? Por que disso? Então, nós precisamos olhar para esse marco regulatório, nós precisamos começar a entender esses pormenores. Por que algumas categorias não têm o valor que deveria ter? É hora de insurgirmos contra isso. Tá? Então, quando fala da criação desse currículo, pessoal, nós não temos isso hoje definido. Né? O desafio aí, se alguém tiver acesso, por gentileza, eu peço que me traga a informação. Eu não conheço nenhum curso de licenciatura, aqueles que formam professores, não só pedagogia, mas história, geografia, não conheço nenhum curso que tenha educação para o trânsito, ou sequer um projeto de extensão. Precisamos mais disso. A criação de um corpo ou corpos técnicos interprofissionais para levantamento e análise de dados estatísticos relativos ao trabalho. Se nós não temos nem o trabalho, quem dirá esse corpo técnico para fazer esse estudo? A elaboração de planos de redução de acidente de trânsito, junto aos núcleos interdisciplinares universitários de trânsito, com vistas à integração universidade-sociedade na área de trânsito. Então, perceba, nós não temos esse trabalho consolidado. Nós não temos esses estudos. Por isso, todo mundo acha que pode ser palestrante, professor de trânsito sem ter formação. Por isso, nós temos aí alguns parlamentares desavisados, sem conhecimento, que acham que o instrutor de trânsito formado pode ser substituído por qualquer cidadão com 3 anos de habilitação. É um absurdo. Então, pessoal, nós precisamos estar atentos a isso. Tá? Então, conforme eu disse a vocês, o artigo 76 ele traz esse marco regulatório. Aí muita gente pode estar me perguntando, professor, mas como é que eu, instrutor, como é que eu, educador para o trânsito, posso chegar até a escola de educação básica? A gente vai ver como isso está acontecendo. Tá? Então, dessa maneira, nós vamos percebendo que o que a gente está propondo aqui está regulamentado. Quando eu falo do CTB, Lei 9.503 de 97, e falo da aplicação da educação para o trânsito dentro dessa estrutura de educação básica. Nós tivemos inicialmente a portaria 147 da Denatran, de 2009, ela criou as diretrizes de educação para o trânsito. Então, ela vinha ensinando como é que um professor de história, português, matemática, educação física, poderia trabalhar a temática trânsito dentro da educação infantil e do ensino fundamental. Tá? Nós temos ainda a Resolução 265, que está em vigor, ela fala sobre o processo de habilitação no ensino médio. Então, aquela fase teórica do processo de habilitação, ela pode acontecer no ensino médio, dobra-se a carga horária. Inclusive, a nossa equipe foi a primeira do Brasil a implementar isso. Esse trabalho aconteceu na Universidade Católica aqui de Brasília, aqui de Taguatinga. Eles têm um centro de ensino educacional e aconteceu também no CCI, que é uma escola da Samambaia. Tá? Então, primeiro projeto, primeiro credenciamento a nível nacional aconteceu aqui no Distrito Federal. Por incrível que pareça, essa resolução ela foi uma das poucas sobreviventes. Para quem é da área, sabe o que eu vou dizer. Nós tivemos aí a resolução 789, que veio agora em 2020, e ela revogou 38 resoluções anteriores. A 265 não foi revogada. Então, o Sistema Nacional de Trânsito está nos dando uma resposta com isso, que possivelmente nós vamos levar o processo de habilitação para o ensino médio. Mais uma vez, o instrutor ficou preocupado. Professor, mas como é que eu vou fazer? Nós vamos perder alunos? Não, pessoal. Fizemos um projeto piloto em uma cidade aqui da RID, do entorno, para vocês terem ideia. Foi naquele tempo que as autoescolas estavam montando centrões para trabalhar o curso teórico, todas as autoescolas trabalhavam em um local só. Esse centrão desse município do Goiás, vizinho aqui do Distrito Federal, teve 460 matrículas naquele ano. O ensino médio daquele município teve 1.357 egressos. 1.357 alunos que terminaram o ensino médio. Mas o CFC teve apenas 400 e poucas matrículas. Pessoal, observe então que nós tivemos uma evasão imensa. Porque se eu tivesse trabalhado o teórico no ensino médio, possivelmente todos esses alunos chegariam
ao CFC para fazer a parte prática. Porque, inclusive, aqui na 265, no momento do credenciamento, eu posso estabelecer prazo de validade desse curso. O aluno que faz esse projeto, com no mínimo 90 horas, no mínimo 2 anos, no ensino médio, ele elimina a fase teórica do processo de habilitação. O CFC precisa começar a olhar para fora das 4 paredes. Tem que deixar de ser passivo no processo. E uma das formas de a gente garantir esse processo acontecendo, porque no meu entendimento, nós pilotamos o projeto, fizemos o estudo, mas no meu entendimento, quem tem que ocupar esse espaço? Os educadores de trânsito, as instituições credenciadas legalmente para isso. Então, quando a gente fala em fim do CFC, fala em fim do instrutor, nós chamamos isso de paradigma, de modelo. Esse modelo que está hoje, ele vai passar por mudanças. Agora, nós precisamos dar um passo à frente para nos atualizarmos, estarmos prontos para essas mudanças, e nós precisamos participar da regulamentação dessas mudanças, o que não está acontecendo hoje. Então, precisamos estar atentos a isso. E aí, quando o aluno termina o ensino médio, que não passa pela 265, então, ele era submetido à resolução 68, que foi alterada pela 285, passou o curso teórico de 30 para 45 horas aula, que foi alterado pela resolução 493, que veio trazendo a parte prática para 25 horas aula, a resolução 778, que tornou o simulador facultativo, e veio a deliberação 89/2020, que pela primeira vez liberou o curso teórico na modalidade remota. Tá? Então, diante de tudo isso, nós temos um cenário do que é o trânsito e onde pode atuar o educador. E nós vimos ainda que, de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, deveríamos ter educação para o trânsito em toda a estrutura. Não está acontecendo. Nós estamos com a migalha. É quando o aluno chega ao CFC que nós vamos envolver em um processo de educação formal, né? No mais, tudo acontece pela educação informal, que é a cultura. Então, diante disso, pessoal, precisamos fazer essa leitura desse paradigma de trânsito. Durante 2 décadas e meia, eu ouvi sempre falando, e sempre que a gente vai dar aula, muita gente acaba replicando isso, né? Que educação para o trânsito ela deveria acontecer, então, desde a educação infantil até o ensino superior. Mas que trânsito nós temos? Então, de acordo com os especialistas, nós vamos ver o seguinte: o trânsito ele tem que se apoiar um tripé. O primeiro deles é a engenharia, segundo a educação, terceiro o esforço legal. Então, perceba o seguinte: quando a gente fala sobre isso, nós estamos percebendo que, de acordo com os especialistas, são os 3 E's do trânsito. E quando a gente fala sobre esses 3 E's do trânsito, nós vamos perceber que o esforço legal é predominante. Ou seja, como é que a gente busca mudanças no comportamento do trânsito brasileiro? Sempre através da fiscalização. Cria normas, fiscaliza e pune. Só que isso aqui é controle externo. Se a gente vai para a psicologia comportamental, a gente vai observar o seguinte: quando eu trabalho com controle externo, só terei efeito quando tiver a presença do mecanismo de controle. Quem é o mecanismo de controle nesse caso? O agente de trânsito, a fiscalização eletrônica, né? Quando eu falo agora de controle interno, a educação, e esse é o nosso papel como educadores, convencer, persuadir, aí então a gente vem para cá, para o tripé da educação. Só que nós já fizemos uma análise sobre isso. Como é que está a educação para o trânsito? Nós vamos observar que a educação para o trânsito, ela acontece de maneira informal, conforme nós falamos, até os 18 anos, é o pai, é a mãe, é o tio, é a tia que ensina, e quando completa 18 anos vai para o CFC. E aí o CFC hoje, pense, nós temos 45 horas aula teórica, nós temos 20 horas aula prática, para mudar o comportamento de uma vida toda. 18 anos de aprendizado. Então, a educação hoje, a educação formal está muito protocolar. Nós precisamos tornar essa educação mais efetiva. Nós precisamos ser capazes de transformar a cultura dessas pessoas. E aí nós precisamos fortalecer o tripé com o pé da educação. Senão vai ficar desequilibrado. Porque toda aposta do gestor público está no esforço legal. Aumentar a fiscalização, criar normas mais severas. A prova disso está aí a lei seca, né? Estamos enxugando gelo o tempo inteiro. Os índices de abordados, de autuados por embriaguez só aumentam.
pela ênfase que foi dada, era para não acontecer mais esse problema. Mas não é assim que acontece. Porque as pessoas não têm consciência. Se não tem fiscalização, se não tem um controle externo, eu vou beber, vou dirigir, vou me acidentar, e aí eu viro estatística, porque a polícia só chegou até mim depois que eu me acidentei. Perfeito? Então, a nova ideia é a gente construir esse novo paradigma. Então, sai dessa ideia de tripé e vamos criar uma ideia de engrenagem. A educação ela tem que ser engrenagem propulsora. A educação formal, planejada, com profissionais qualificados, e não essa educação que alguns parlamentares estão propondo. Qualquer pessoa habilitada pode chegar e dar aula. Você entregaria seu filho a qualquer pessoa alfabetizada para educá-lo? Você entregaria o seu filho a alguém que trabalhou em uma farmácia para poder fazer uma cirurgia? Olha que interessante. Nós não pensamos nisso. E aqueles que nós elegemos, os parlamentares, nossos representantes, vêm com essa ideia de que qualquer pessoa pode ensinar o outro a conduzir. A aprendizagem ao volante, na motocicleta, é uma aprendizagem sinestésica, pessoal. Envolve conhecimento da psicologia, envolve conhecimento da pedagogia. Nós precisamos de um profissional qualificado. Segunda engrenagem, vem a parte de engenharia. Eu educo as pessoas, eu preciso ter uma estrutura de segurança, que é um fator problemático no Brasil. Nós temos muitos problemas de engenharia de tráfego, que geram acidente, ou seja, contribui para a insegurança no trânsito. Tá? Então, nós precisamos da engenharia. Vem o esforço legal, a criação de normas. Sim, nós precisamos disso. Se eu vou me relacionar com outra pessoa, uma amizade, muitas vezes eu não preciso botar no papel. Mas se eu vou morar em um condomínio, eu tenho que ter um regimento, eu tenho que ter um regramento, o pacto social tem que ser feito. Aí nós precisamos da norma. Mas ela não pode ser engrenagem propulsora. E nós precisamos observar primeiro o comportamento das pessoas, o que move essas pessoas. Nós precisamos da estatística, que hoje, para mim, é algo fundamental que falta muito no Brasil. Nós temos uma dificuldade muito grande de mensurar a realidade do trânsito. Quando a gente fala, por exemplo, sobre essas mudanças todas, elas vêm e nós não temos uma estatística, um dado quantitativo ou qualitativo. Simplesmente, alguém pensou, acha que vai dar certo e implementa. Mas não tem um dado para dizer se vai melhorar, se vai piorar, se não vai interferir. Né? E tudo isso em prol de quê, pessoal? Qual é o nosso maior desafio hoje? A mobilidade. Mobilidade hoje envolve questão de saúde pública, a mobilidade hoje envolve fator econômico. Nós temos pessoas aí que utilizam um transporte coletivo, vai ficar 6, 8 horas dentro do transporte por dia para chegar até o local de trabalho. Imagina se a pessoa tem condições de chegar lá com tranquilidade. Imagina o profissional que está conduzindo esse ônibus, o profissional que está conduzindo esse veículo de aplicativo, a realidade que ele enfrenta hoje para poder desempenhar a função dele. Por isso, a Unimob ela vem com essa ideia, da gente abraçar todo esse segmento. Educação e mobilidade são os nossos dois pilares. Tá? Bom, e tudo isso em prol de quê? De qualidade da mobilidade. Aqui nós temos um banner antigo, mas ele representa muito bem isso. É de um outro país, quando ele vai falar sobre a mobilidade. Nós temos 60 pessoas aqui, cada um em seu veículo, 60 ciclistas, 60 pessoas utilizando agora o modal coletivo. Por isso, nós estamos aqui falando sobre a união, educação e mobilidade. Não tem como eu falar de educação sem falar de mobilidade, e vice-versa. Tá? Então, muita gente às vezes fica preocupada, principalmente os instrutores. Professor, mas se a gente vai falar sobre novos modais, nova forma de locomover, nós vamos perder o nosso cliente, que é o condutor de veículo. Por isso eu falei para vocês, o CFC não pode mais olhar só para o condutor de veículos. E outra coisa que eu quero que vocês percebam, né? Muitos países que nós temos aí utilizam modal coletivo, mas a taxa de motorização ela é alta, porque as pessoas utilizam o veículo de outra maneira. É para ir para um momento de lazer, para ir para um rancho, para ir para outra cidade, para fazer uma viagem de férias, de feriado. Nós precisamos repensar isso, falar sobre essa nova estrutura, esse novo paradigma. Perfeito? Bom, diante disso, então, a gente vem com algumas questões, né, de última ordem. Essa geração de hoje, a preocupação dela não é mais tirar a habilitação como era antes. Na minha época, eu tenho 41 anos de idade. Como é que nós, educadores, agora vamos atuar?
se nós estivermos focados somente na formação do condutor da motocicleta, na formação do condutor do automóvel. Então, nós precisamos refletir sobre isso. Essa é uma tendência, né? Cidades viáveis, mais sustentáveis, nós teremos modais coletivos, nós teremos o uso de micromodais, nós teremos o pedestre com mais espaço, com mais vez. Mas todos os países que investiram nisso, a primeira coisa que eles tiveram que fazer é investir em educação, né? Então, olha aqui para vocês verem. Eu quero que vocês pensem nesse desafio agora. Nós, como educadores de trânsito, nós precisamos chegar até as escolas. Isso aqui é um trabalho com crianças. O CFC não pode mais ficar limitado ali a seu atendimento passivo de quem quer tirar a habilitação. Mas nós temos que aprender a formar educadores de trânsito. E aí, muito interessante, porque, conforme eu disse a vocês, nós pilotamos a 265 na Universidade Católica. Chegamos lá para trabalhar com o ensino médio e, de repente, nós estávamos trabalhando com as crianças. De repente, nós estávamos trabalhando com o transporte escolar. Porque, perceba, se eu quero falar sobre mobilidade sustentável, se eu quero falar sobre educação para o trânsito, segurança, eu preciso envolver todos. E lá aconteceu de maneira natural. Nós começamos a falar, mexer com o ensino médio, trabalhar com o ensino médio, daí a pouco tivemos que trabalhar com a educação infantil, com o fundamental, daí a pouco chegamos no modal coletivo da escola, que é o transporte escolar. Então, nós saímos de 18 ônibus transportando, desculpe, de 38 ônibus transportando crianças para a Católica, no próximo ano foi para 45. Desses, apenas 3 não faziam transporte exclusivo para o SEC, o Centro Educacional Católico de Brasília. Então, eu, como pai, quero dar a melhor educação para o meu filho. Quero pagar a melhor escola. Só que nesse entremeio, eu preciso garantir que ele chegue lá. Quem é o profissional que vai me atender? O transportador escolar. Então, por isso aqui a mobilidade vai caminhar junto conosco, que somos educadores. Nós teremos aqui as ONGs que vão tratar sobre os direitos pedestres, nós teremos as ONGs que vão tratar sobre o ciclista, ou o grupo organizado da sociedade, né? Não vamos aqui trazer nomenclaturas, mas o nosso objetivo é fazer isso. Hoje nós temos um projeto que está sendo desenvolvido aí pela Senatran agora, nós temos alguns projetos pilotos aí pelo Brasil, então a gente busca também integração com isso. Não é construir uma nova ideia, pessoal, não é inventar uma nova roda, mas é a gente pegar o que está acontecendo, agregar, melhorar, não é fazer antagonismo, separar a categoria, empresário, colaborador, né, concorrentes, não é essa a ideia, mas é a gente juntar forças para que a gente possa ter esse apoio, tá? Aqui são algumas imagens do projeto que eu falei para vocês na Católica. Então, isso aqui são alunos de 16 anos de idade. Isso aqui aconteceu no ano de 2010, no Centro Educacional Católico de Brasília. Temos 650 alunos formados, então foram 2 escolas, Centro Educacional Católico de Brasília e CCI na Samambaia, 2 escolas do Distrito Federal. Os projetos foram de 2010 até 2016. A ideia era formatar uma estratégia para que a gente pudesse preparar, então, e os CFCs pudessem assumir, os educadores para o trânsito pudessem assumir isso. Porque eu sou formador de profissional de educação de trânsito. Eu não sou concorrente da autoescola. Então, esse projeto é um projeto que nós pilotamos, fizemos acontecer, desenvolvemos a metodologia, né? E é um dos caminhos que a gente tem, uma das propostas. Logicamente, cuidando da empregabilidade, da garantia da segurança social das pessoas, né? Porque o nosso objetivo é que a educação possa crescer. Aqui nós também trabalhamos com treinamento nas empresas, que é um espaço importante para a gente poder atuar, conquistar as pessoas, né? Aqui nós temos pais de famílias. Então, sempre eu ouço, como educador, às vezes, algumas posições que me deixam um pouco preocupado. Eu participo de alguns eventos, painéis, seminários, workshops, e, às vezes, nós percebemos ali pessoas falando de educação para o trânsito que não conhecem de educação. E essas pessoas vêm com algumas falas do tipo: nós precisamos investir na criança para poder gerar a mudança de comportamento. Não, pessoal. A mudança de comportamento, ela acontece a partir do momento que nós temos educação, não importa a idade que for. Prova disso é a nossa faixa de pedestre no Distrito Federal. Nós implementamos a faixa de pedestre do DF em 6 meses. Crianças, adultos, idosos, pessoas de todos os segmentos. Agora, como foi que isso aconteceu? Porque o CTB vem prevendo que o pedestre será a preferência na faixa? Não. Tem uma metodologia. Tem um porquê. Tem uma explicação científica.
E é o que está sendo ignorado nesse momento em que se tenta banalizar a educação para o trânsito. Então, muitas vezes eu vejo algumas pessoas se intitulando especialistas em trânsito. Mas o que de trânsito? Você é especialista em legislação? Você é especialista em educação? Você é especialista em engenharia? Nós que somos educadores precisamos agora cobrar isso das pessoas. As pessoas precisam se colocar no lugar delas e não se apropriar daquilo que é o nosso território. É o que nós temos que fazer nesse momento. Lutar pelo nosso território, que é a educação para o trânsito. Bom, baseado nisso então, pessoal, nós tivemos aí a última alteração do CTB, na verdade a penúltima, né? A Lei 14.071, que vem trazendo aí no artigo 22, estabelecendo a responsabilidade para o órgão executivo de trânsito, para o DETRAN. Compete aos órgãos e entidades executivas de trânsito do Estado do Distrito Federal, no âmbito de sua circunscrição, criar, implantar e manter escolas públicas de trânsito, destinadas à educação de crianças e adolescentes por meio de aulas teóricas e práticas sobre legislação, sinalização e comportamento do trânsito. Está vendo? Mais uma vez, a prevalência da legislação. A legislação ela é um marco regulatório, mas eu tenho que trabalhar com o fator comportamental. Olha lá, ficou por último, né? Então, primeiro deveria ser o comportamento. Talvez mudasse o comportamento baseado no marco regulatório. O comportamento baseado no fator gerador de acidente, para evitar o acidente. Mas, como nós não temos representatividade, a gente está ficando sempre em segundo plano. Faça uma comparação. Eu falei que não ia entrar nessa questão sindical, mas é só para a gente poder entender como chão de fábrica, como executor, como instrutor. Olha a remuneração de um agente de trânsito, olha a remuneração de um instrutor de trânsito. Conforme disse a vocês, eu, enquanto policial, sei quantos acidentes fatais eu atendi. Foram 47. Mas eu estou em sala dando aula, eu já formei mais de 3.000 instrutores aqui na RID, e eu digo a vocês, eu não sei quantas vidas eu salvei com a minha abordagem educacional, porque eu começo educando o meu aluno que será instrutor, para que ele seja um agente de transformação dentro da família dele, na empresa onde ele estiver, na igreja que ele estiver participando. Então, não sei quantas vidas eu salvei. É imensurável. Mas qualquer aluno que sai da minha sala de aula, ele é capaz de convencer e persuadir alguém a mudar o comportamento em prol da segurança do trânsito. Porque, inclusive, aqui ele vai ter conhecimento que a mídia não passa. Que a namorada não passou. Porque nós somos especialistas em trânsito. Eu dediquei 8 anos da minha vida estudando para poder chegar hoje e fazer o que eu faço. 8 anos de faculdade, de pós-graduação, sem tirar o estudo que eu tive. O estudo em casa, o estudo na biblioteca, no trabalho, as vivências na polícia, em sala de aula. Tá? Então, eu quero que vocês observem isso. Professor, mas eu estou a nível municipal. No município também. O artigo 24 vem lá prevendo. Compete aos órgãos e entidades executivas de trânsito dos municípios, no âmbito de sua circunscrição, a mesma fala. Copiou, colou. Então, os órgãos estaduais têm essa obrigação. Órgãos e entidades executivas de trânsito, os DETRANS. Nós temos os órgãos municipais também têm a mesma obrigação. Tá? Então, essa entidade que nós estamos criando no Unimob, ela não é só para o instrutor, não é só para o examinador, mas vai envolver todos os profissionais da área de educação para o trânsito. Aquele que está no município, aquele que está no estado, aquele que é do DETRAN, aquele que é do DR, aquele que é da Polícia Militar, o examinador de trânsito, o instrutor, o diretor-geral, o diretor de ensino, o proprietário de CFC, profissional que vem da área de mobilidade, transportador escolar, o frete, o motociclista, agora motofrete, mototáxi, aquele que anda de bicicleta, como esportista, ou que anda de bicicleta para fazer entregas, porque a educação e a mobilidade é o que vai nortear a mudança que nós precisamos agora, esse novo paradigma. Tá? Então, baseado nisso, pessoal, nós temos uma estrutura. Qual é a nossa ideia? Criar a Unimob a nível nacional, porque nós precisamos dessa articulação nível nacional, e eu quero muito chamar a atenção de vocês para a relevância disso. Nós temos um país extremamente extenso,
com cultura regional diferente uma da outra, com um comportamento do trânsito totalmente diferente um do outro, de um estado para o outro, de uma capital para outra. Então, nós temos que ter esse guarda-chuva, que vai conseguir colher todas essas informações, congregar tudo isso e trazer para cá. Então, dentro dessa estrutura, o que nós propomos? Que nós tenhamos uma presidência a nível nacional. Essa presidência tem 2 vice-presidências. Depois, quando a gente disponibilizar o estatuto, vocês vão ver o porquê dessas 2 vice-presidências. Tá? Nós criamos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 diretorias. Perceba, nós temos uma diretoria de formação profissional. Essa diretoria a nível nacional, ela vai cuidar das instituições que formam os profissionais do trânsito. Forma o instrutor, forma o diretor-geral, diretor de ensino, o examinador, forma o condutor de veículo de transporte perigosos, forma o condutor de veículo de transporte coletivo. Então, nós estamos congregando o que a gente chama aqui no DF de IET, Instituição de Ensino de Trânsito. Nós temos uma diretoria que vai representar a formação de condutores. Então, aqui nós teremos um diretor a nível nacional, uma diretora, que vai cuidar, então, dos CFCs, todos os CFCs. Nós temos uma diretoria de qualidade profissional. Essa diretoria de qualidade profissional, nós temos aqui um representante que vai falar sobre, vai representar os instrutores, diretor-geral, diretor de ensino, o examinador, todos os profissionais. Então, aqui nós estamos falando da pessoa, do profissional de educação para o trânsito. Nós propusemos também uma diretoria de modal de passageiros, modal de passageiro, a modalidade de transporte de passageiros. Nós vamos ter o transporte escolar, nós vamos ter o transporte turismo, fretamento, nós temos o transporte coletivo, nós temos o transporte de passageiros na motocicleta, o mototáxi. Então, entra aqui o modal de passageiro. Nós temos o taxista, nós temos o motorista de aplicativo, então vai ter uma diretoria para cuidar dessa pasta. Nós temos uma diretoria de modal de carga. Eu trabalho com fretamento, eu trabalho como motofrete, eu trabalho na bicicleta fazendo entrega nas lanchonetes. Então, nós teremos uma diretoria para cuidar disso. Uma diretoria para cuidar da educação e cidadania. O pedestre que queira se envolver nesse processo, ele também vai estar representado aqui. O ciclista, o skatista, todos os usuários estarão aqui na diretoria de educação e cidadania. Então, a gente vai atender aquilo que diz lá o artigo 72 do CTB. Todo cidadão pode requerer mudança na legislação, requerer uma sinalização de trânsito. Está amparado aqui. Uma diretoria científica. Essa diretoria científica, nós precisamos começar a trazer mais pesquisas para a área de educação para o trânsito. Então, hoje nós temos aí profissionais que já começaram, às vezes a gente vai dialogar um pouco com a sociologia, um pouco com a psicologia, um pouco com o direito. Nós teremos uma diretoria científica. Uma diretoria jurídica. Então, essa diretoria jurídica vai fazer esse guarda-chuva a nível nacional, cuidar, né, daquilo que a gente está propondo de maneira jurídica, um olhar técnico. Uma diretoria administrativa, porque toda essa estrutura tem que ser administrada. Para quem está acostumado com a associação, é comum a gente encontrar na associação presidente, vice-presidente, secretário, tesoureiro, cada um com seu respectivo vice, e o conselho fiscal. Tá? Então, o nosso regimento prevê que o diretor administrativo ele vai secretariar a Assembleia. Então, ele também tem o papel ali de ser secretário. Nós temos a diretoria financeira. A diretoria financeira vai ser o tesoureiro, tem o papel de fazer tesouraria dessa grande associação. E nós temos a diretoria de relações com as federadas e eventos. Então, vamos lá. Aqui eu apresentei a vocês a estrutura da diretoria nacional da Unimob. Vai ficar sediada aqui no Distrito Federal. Nós achamos isso muito oportuno, porque nós estamos aqui nas barbas do profeta. Então, eu costumo brincar dizendo, se um parlamentar puder nos atender no intervalo do cafezinho, eu chego lá em 20 minutos. Então, por isso, nosso objetivo é trazer a sede da Unimob Nacional aqui para o Distrito Federal. Tá? Nós temos, então, a estrutura do que seria as federadas. Unimob nos estados e DF. Então, nós temos uma presidência, 2 vice-presidências, nós temos o Conselho Fiscal, como tem na Nacional. Na verdade, na Nacional, eu passei aqui e acabei não falando dele, mas está aqui o Conselho Fiscal, tá? Com 3 membros. Nós teremos, então, as gerências. Se eu tenho a Unimob DF,
eu vou ter uma gerência de formação profissional, que vai ser quem vai representar as IETs, as entidades que formam profissionais, a gerência de formação de condutores. Então, vai ser tirado um representante ali dos CFCs, seja A, B, AB, né? Nós temos aí hoje algo em próximo de 140 CFCs credenciados no DF. Uma gerência de qualidade profissional, então nós teremos aqui um representante que vai cuidar de todos os profissionais que atuam no trânsito, o instrutor, o diretor-geral, o diretor de ensino, o examinador, tá? Nós temos uma gerência de modal de passageiro, então nós teremos aqui um representante que vai assumir a liderança ali do transporte escolar, do fretamento, do mototáxi, do mototáxi, do aplicativo, do taxista. Nós teremos uma gerência de modal de passageiros. Uma gerência de modal de carga, que vai representar ali o fretamento, vai representar o motofrete. Então, cada uma dessas gerências vai cuidar do seu segmento. Nós temos uma gerência de relações com a matriz, né? A gente fala das federadas, então aqui vai ter essa gerência. O gerente daqui vai se relacionar com o gerente do Goiás. Gerência científica, que vai cuidar aí da parte de estudos local aqui do Distrito Federal, buscar dados estatísticos junto ao DETRAN, junto ao DR, para a gente é muito importante. Gerência jurídica, também a nível estadual distrital. Administrativa, gerência financeira. Então, observe que, basicamente, nós temos a mesma estrutura que está na nacional. Gerência de Educação e Cidadania, que vai contemplar o pedestre, o ciclista, grupos organizados, ONGs, a gente vai comungar todo mundo ali. Aí, observe que agora nós tentamos criar uma extensão mais localizada, tá, pessoal? Então, vamos pensar no nosso caso aqui do Distrito Federal. Vamos falar sobre a gerência de qualificação profissional, que é aquela que vai cuidar do profissional de educação de trânsito, do instrutor, do examinador, do diretor-geral, do diretor de ensino, né? Então, o que nós vamos perceber aqui? Que, nesse caso, nós teremos uma coordenação de região administrativa. Então, vamos pensar no caso de Taguatinga. Vai ter um representante dos instrutores, dos examinadores, em Taguatinga. Vamos pensar lá no Goiás. Então, o estado vai ter o coordenador e cada município... o estado terá a gerência e cada município terá o seu coordenador. Então, Formosa vai ter um coordenador, Lusiânia. E como é que vai sendo isso? A gente vai compondo, tá? E nós temos o supervisor local. Então, vamos imaginar que eu tenho um gerente de qualidade profissional da Unimob DF, cada região administrativa tem o seu coordenador e cada área de exame de instrução tem o seu supervisor. Então, dei exemplo aqui de Taguatinga, nós vamos ter um supervisor na área de motocicleta, nós vamos ter um supervisor na área de 4 rodas categoria B, nós vamos ter um supervisor que atue na área de categoria D e E. Então, localizado, tá? Da mesma forma, as outras gerências. Isso aqui a gente vai organizando. Hoje, o nosso esforço, pessoal, a equipe que está nessa articulação inicial é uma equipe que, basicamente, ela está aqui no DF, está na RID. Então, nós temos como objetivo criar a Unimob Nacional, é a nossa associação mãe, tá? Nossa associação mãe. E nós também vamos fazer a criação da Unimob DF. Nosso objetivo é que a gente possa, então, a cada mês, conseguir fazer a criação da Unimob de cada um dos nossos estados, de cada uma das nossas unidades federativas, tá? A partir disso, então, a gente começa a ter representatividade. Nós vamos poder compor câmaras temáticas, nós vamos poder compor CETRAN, nós vamos poder compor CONTRANDIF, nós vamos conseguir chegar, seja a nível municipal, a nível estadual ou a nível federal, propor audiências públicas, nos inscrevermos para poder falar nas audiências públicas, apresentarmos painéis, defender a nossa ideia, nós passaremos a ter voz com isso. Eu participei, conforme disse a vocês, das audiências que falam sobre os modais coletivos, os micromodais, bicicleta, patinete. Participamos também da discussão do projeto de lei que deu origem à Lei 14.071. Em nenhum deles eu consegui chegar como cidadão, Ricardo, especialista em trânsito, e ter 20 minutos, 15 minutos para apresentar um painel, uma estatística, para dar voz ao meu segmento. Eu não consegui isso. Eu preciso de ter representatividade. Quem é que teve espaço para falar? Quem é que foi convidado para falar nas discussões? Representantes de ONGs, representantes de associações, representantes de sindicatos. Então, nós precisamos ter uma representatividade. Nesse caso,
eu sempre puxo mais para a ideia da representatividade científica, dados científicos. Hoje a sociedade, a todo momento, ela nos cobra isso. Se eu digo vai ser assim, mas por que vai ser assim? Então, nós temos ali duas argumentações. Uma científica, é um estudo tal que comprovou isso, e a outra jurídica, baseado na lei tal, baseado no regramento tal, nós estamos propondo isso. Tá? Então, esse trabalho todo é com esse objetivo. Volto a dizer, não estou aqui concorrendo com o sindicato faz o trabalho dele, tem a história dele, né? Mas nós estamos aqui para agregar, somar, de uma maneira diferente, de uma maneira colaboradora, sem segregar, todos serão bem-vindos. Por isso eu também peço a vocês, nós estamos aí criando grupos, as redes sociais, e às vezes as pessoas, como as demandas reprimidas estão muitas, as pessoas não têm muita paciência de esperar o processo. E se a gente não esperar a hora certa das coisas, a gente não vai colher o resultado esperado. Por exemplo, no meu entendimento, um dos fatores que gera um grande transtorno para o CFC é a falta de um preço público. Porque a habilitação, ela é uma necessidade. O cidadão, ele precisa estar em condições de ir para o trânsito. É o meu filho que está lá. São as pessoas que eu amo que estão lá, pessoal. Eu não quero um trânsito de qualquer forma. Eu não quero uma pessoa que saia daqui, passe ali no Detran, pague uma taxa, pegue a habilitação, e alguém vira para mim e fala, não, Ricardo, mas se ela provocar um acidente, depois ela vai ser presa, ela vai responder por isso, ela tem a responsabilidade dela. E quantas pessoas não têm essa consciência, não têm essa responsabilidade? Aí eu vou pagar com a vida do meu filho? Vou pagar com a vida das pessoas que eu amo? Então, pessoal, nós começamos um trabalho e eu não tenho pretensão nenhuma de recuar a partir de agora. Seja com 2, 3, 4, 5, 10, 20 pessoas, 1000 pessoas. E todos aqueles que estão aqui, eu peço a ajuda de vocês para que a gente possa fazer o trabalho. Quero terminar a minha fala e vou abrir para os participantes. Quero dar um testemunho, eu sempre gosto de dizer que nós somos preparados, Deus nos manda aqui, cada um com sua missão. Certa vez eu estava em sala de aula, muito descrente já com a área de educação para o trânsito, e a gente vê que muitas vezes a gente fala, educa, busca metodologia, se compromete, e a devolutiva não é uma devolutiva 100% positiva. Eu estava ali muito desanimado, até tinha conversado com a minha esposa, dizendo a ela que talvez eu sairia dessa área. E naquele dia, Deus me mandou a resposta que eu estava buscando. Quando no intervalo, eu liberei a turma, um aluno ficou, era uma turma de instrutor de trânsito. Quando esse aluno fica, ele começa a conversar comigo, é algo comum, a gente que é professor sabe disso, né? Às vezes tem aqueles alunos ali que no horário de intervalo quer bater um papo, às vezes falar que é da mesma cidade que a gente, né? Às vezes tirar uma dúvida. E ele conversando comigo, eu naturalmente conversando ali, sentei para descansar um pouco, tomei uma água, e ele falou para mim assim, professor, eu entendo a sua missão e não é fácil, né? Então eu olhei para ele e falei, realmente a nossa vida é difícil. A gente precisa trabalhar muito para poder vencer, para conseguir as coisas, né? Eu gosto sempre de falar um pouco da minha história, porque nós, como educadores, também somos referência para os nossos alunos. Ele falou, não, professor, a sua condição aqui tem muito a ver com a condição de evangelizador. Aí, naquele momento, eu até arrepio quando eu falo disso. Naquele momento, eu olhei para ele e falei, mas como assim evangelizador? Ele falou, não, professor, evangelizar é a mesma coisa, é igual o que você está fazendo aqui. Prega para 100, converte 10, dos 10, 8 vão desistir, sobram 2. Só que quando a gente olha para aquela multidão que nos ouviu, e a gente vê que todo mundo continua fazendo errado, seguindo outros caminhos, a sensação que a gente tem é que a gente não está conseguindo chegar a lugar algum. Mas nós precisamos entender que daqueles 100, 2 continuam. E muitas vezes não chega até nós, mas esses 2 continuaram e continuam porque nos têm como referência. Diante da fala daquele aluno, eu entendi qual é a minha missão. Então, eu sei que muita gente vai pensar várias coisas sobre o que está sendo feito aqui agora, sobre o que eu disse, vai tentar encontrar uma resposta. Será que esse cara quer o quê? Ele quer
uma projeção política, ele quer ganhar dinheiro com isso. Eu sei o que eu quero, Deus sabe da minha missão, e é esse o meu caminho. Tá? Então, demorei muito para tomar essa decisão. Para mim é muito corrido, porque eu ainda estou na ativa na Polícia Militar, porque eu também ainda tenho a minha empresa, que eu cuido junto da minha equipe, mas o chamado vem e a gente tem que tomar a decisão. Então, foi startado o projeto Unimob, a Jornada pela Educação para o Trânsito. Sei que não vai ser fácil, sei que muitas vezes as pessoas, vai chegar muita gente empolgada, talvez 100 pessoas, daí a pouco eu olho e só tem 2. Mas eu tenho essa clareza, e eu estou dizendo que sei que muitos de vocês que estão nos ouvindo também assumirão lideranças aí no seu município, aí no seu estado, ou até mesmo aqui no Distrito Federal, conosco. Então, eu quero que vocês tenham isso em mente. Não vamos deixar a peteca cair, vamos fazer a coisa acontecer, tá? Vamos entender a missão que Deus nos deu, que é através disso aqui que nós levamos sustento para nossas famílias. E nós temos que buscar a nossa valorização. Beleza? Agradeço a todos vocês. Sei que esse vídeo ele vai replicar, vai estar no nosso canal no YouTube, ele vai circular de outras maneiras. Agradeço a todos que estiveram conosco. Peço desculpa pelo contratempo que nós tivemos, né? Mas o principal objetivo era fazer essa live para quem pudesse trocar ideia conosco ao vivo, ou até mesmo para que a gente pudesse também, um dos principais objetivos, ter esse conteúdo gravado para a gente poder fazer chegar, então, aí a todos os cantos do país, e assim a gente ir colocando um tijolinho por dia. Ninguém chega ao 12º andar sem subir o primeiro degrau. Ninguém constrói um castelo sem antes colocar o primeiro tijolo. Tá? Então, esse é o momento crucial para a gente. Um ano difícil, nós teremos aí muitos parlamentares que vão fazer investida contra a educação para o trânsito, medida eleitoreira, propondo o fim do CFC, propondo o fim do instrutor. O transporte escolar vem sofrendo já há bastante tempo com isso, né? As mudanças que vêm acontecendo, leis que estão aí que não funcionam. O transportador escolar chega no local, chega até a escola, não tem um local para desembarcar as crianças. Com isso, às vezes, ele perde o cliente, porque o pai não confia, que acha inseguro. Nós temos, muitas vezes, o transportador escolar que chega até uma escola, não consegue acessar a escola para poder usar um banheiro. Nós temos o pessoal hoje que luta para fazer um pedal e, às vezes, não tem segurança para isso. Nós temos o pedestre que, muitas vezes, vem sofrendo com a faixa que apagou, né? Muitas vezes, o pedestre que vem sofrendo porque a passarela não foi construída onde deveria ser construída, foi simplesmente para dar uma resposta, fez ali, gastou uma fortuna. Então, nós somos sociedade. Eu acredito muito num pedacinho da Constituição Federal que diz: o poder emana do povo. Nós somos o povo. Nós estamos aqui.